Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. Comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque essa vai te arrepiar da cabeça aos pés. O diesel queimava na garganta antes mesmo de engolir a fumaça. Era assim toda manhã, desde que a Maria partiu. O cheiro do combustível misturado com o gosto amargo da solidão. Meu Scania roncava na BR-040, cortando o sertão mineiro como uma lâmina cega, carregando 15 toneladas de soja e o peso de 3 anos sem ela. O sol nascia devagar, tingindo o asfalto de vermelho. Parecia sangue seco. Tudo parecia sangue seco desde que enterrei minha mulher naquele cemitério pequeno de Paracatu. Ela sempre dizia que eu vivia mais na estrada do que em casa. Agora que não tinha mais casa para voltar, a estrada era tudo que restava. O rádio chiava baixinho, mas eu nem ligava mais. Conversa de outros caminhoneiros, piada suja, reclamação de frete. Tudo igual, todo dia. Igual ao ronco do motor. Igual à dor no peito que não passava nem com remédio. Eram quase 7 da manhã, quando vi a primeira cerca da fazenda São Bento. Conhecia bem aquele lugar. Já tinha parado ali algumas vezes para descansar ou pedir água. O velho coronel Antônio sempre foi hospitaleiro com os caminhoneiros, mas hoje tinha alguma coisa diferente no ar. A poeira vermelha subia pelas rodas, grudava na cabine, entrava pelos pulmões. O calor já castigava mesmo sendo cedo. Cigarras cantavam nos ipês que margeavam a estrada, um som que sempre me lembrava da Maria. Ela adorava aquele barulho. Dizia que era música de Deus. Foi quando pisei no freio. À frente, perto do portão da fazenda, uma cena que fez meu estômago revirar. Uma moça magrinha, não devia ter mais que 20 anos, estava caída de joelhos na terra vermelha. A blusa rasgada no ombro, o cabelo grudado de suor e poeira no rosto. Chorava tanto que os ombros tremiam. Atrás dela, um homem enorme, devia ter mais de 1,90 m, segurava uma vara de aroeira na mão direita. Chapéu de couro sujo, barba por fazer, a cara de quem não conhecia piedade. Ele gritava alguma coisa que eu não conseguia ouvir, mas o jeito dele falar, o punho cerrado, a vara erguida, não precisava ouvir para entender. Minha mão tremeu no volante. O coração disparou igual motor subindo serra. Aquilo não era conversa, não era briga de família. Aquilo era covardia. Encostei o caminhão na beira da estrada, levantando uma nuvem de pó que parecia fumaça. O motor diesel ralentou, mas continuou roncando baixinho, como se também tivesse medo do silêncio que ia vir. Desci da cabine devagar, as botas batendo no asfalto quente. O vento seco trazia cheiro de capim queimado e esterco de gado. E quanto mais eu me aproximava do portão, mais eu percebia que havia alguma coisa muito errada naquela fazenda. A moça levantou os olhos quando me viu chegando. Eram olhos verdes, bonitos, mas apagados como lamparinas sem pavio. Olhos que já tinham visto demais, sofrido demais. E naquele momento, quando nossos olhares se cruzaram, eu soube que não podia mais dar ré. O homem da vara me encarou. Tinha uma cicatriz que cortava a testa até o queixo, e os olhos pequenos, fundos, como buraco de cobra. "Pó, tem algum problema aqui?" Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele cuspiu no chão e riu. Um riso curto, sem graça. "Problema não, caminhoneiro. É só uma conversa particular. Pode seguir seu rumo." Mas a moça continuava me olhando, e naquele olhar tinha um pedido que não precisava de palavras. Era o mesmo olhar que a Maria me dava quando estava com medo durante as tempestades. O mesmo olhar que eu não consegui proteger quando o câncer levou ela embora. Desta vez, eu não ia virar as costas. "Moça", falei, olhando direto para ela. "Você tá bem?" O homem deu um passo à frente, a vara cortando o ar. "Já disse que não é da sua conta, caminhoneiro. Aqui quem manda sou eu.
Sou o Belarmino, capataz desta fazenda. E você não passa de um estranho metido. A moça tentou se levantar, mas as pernas tremiam tanto que ela quase caiu de novo. Foi aí que eu vi os joelhos ralados, a marca roxa no braço, o medo nos olhos. E foi aí que eu entendi que aquela estrada vermelha não era só poeira, era sangue mesmo. Sangue de gente que sofria calada, longe dos olhos do mundo. Mas agora tinha um par de olhos vendo, e esses olhos não iam fingir que não viram nada. Como é seu nome, moça? Perguntei, ignorando Belarmino completamente. Ela hesitou, olhou para o capataz, depois para mim. Eldenir, sussurrou, a voz quase sumindo no vento. Eu sou filha do coronel Antônio, e foi nessa hora que eu soube que tinha acabado de entrar numa história que ia mudar minha vida para sempre. Belarmino cuspiu de novo, desta vez bem perto da minha bota. A saliva misturou com a terra vermelha, formando uma lama escura que parecia uma mancha de sangue velho. Eldenir, levanta daí e vai para casa. Ele rosnou, sem tirar os olhos de mim. Seu pai não vai gostar nada de saber que você estava aqui fazendo escândalo na frente de estranho. A moça tentou se erguer, mas as pernas continuavam bambas. Fui até ela e estendi a mão. Ela hesitou, olhou para o capataz, depois aceitou minha ajuda. A pele dela estava gelada apesar do calor, e eu senti ela tremendo quando segurei seu braço. Obrigada, sussurrou tão baixinho que quase não ouvi. De perto consegui ver melhor os machucados. Não eram só os joelhos ralados. Tinha uma marca roxa no pulso, como se alguém tivesse apertado com força. E no pescoço, bem disfarçada pelo cabelo, uma risca vermelha que parecia queimadura de corda. Meu sangue ferveu. Lembrei da Maria, sempre tão delicada, sempre tratada com carinho. Nunca levantei a mão para mulher nenhuma na vida. Meu pai me ensinou que homem que bate em mulher não é homem coisa nenhuma. Escuta aqui, Belarmino, falei, tentando controlar a raiva que subia pela garganta. A moça está machucada. Que história é essa? Ele riu de novo, mas agora com menos certeza. História? A história é que você não sabe de nada, caminhoneiro. Essa menina é problemática, vive fugindo, aprontando, desobedecendo o pai. Às vezes precisa de uma correção mais firme. Correção? A palavra saiu da minha boca como um cuspe. Isso aí não é correção. Isso é covardia. O capataz deu 2 passos na minha direção, a vara ainda na mão. Era alto mesmo, devia pesar uns 120 quilos, tudo músculo e maldade. Mas eu também não era criança. 42 anos carregando peso, consertando caminhão, enfrentando estrada. E agora, principalmente, não tinha mais nada a perder. Você não sabe de nada, ele repetiu, a voz mais baixa, mais ameaçadora. Não sabe o que acontece nesta fazenda. Não sabe o que essa menina anda aprontando. E principalmente não sabe com quem está mexendo. Eldenir puxou minha camisa de leve. Por favor, ela sussurrou. É melhor você ir embora. O senhor não entende. Aqui é perigoso. Olhei nos olhos dela de novo. E foi aí que vi. Não era só medo, era terror. Terror de gente que já viu coisa demais, que sabe que as coisas podem piorar muito rapidamente. Perigoso como? Perguntei. Ela ia responder, mas Belarmino bateu a vara no chão com força, levantando uma nuvem de poeira. Chega de conversa, Eldenir, vai para casa agora. E você, caminhoneiro, volta para o seu caminhão e segue viagem, enquanto ainda pode. O enquanto ainda pode veio acompanhado de um olhar que não deixava dúvida. Era a ameaça mesmo, mas foi nessa hora que ouvi um gemido baixo, abafado, vindo de trás do galpão grande que ficava uns 50 metros de onde estávamos. Um som de dor, de sofrimento, que cortou o ar quente como uma lâmina. Eldenir arregalou os olhos. Belarmino ficou tenso, a mão apertando a vara com mais força. O que foi isso? Perguntei. Não foi nada. Ele respondeu rápido demais. Gado. Deve ser algum animal ferido. Mas o som veio de novo,
E dessa vez não tinha como confundir. Não era mugido de boi, era gemido de gente, gemido de quem estava apanhando. Meu estômago embrulhou. A Maria sempre dizia que eu tinha o coração mole demais, que me metia em confusão por causa disso. Um dia você vai se dar mal por querer ajudar todo mundo, ela falava. Mas ela também dizia na mesma conversa que era exatamente por isso que tinha se apaixonado por mim. Vou dar uma olhada, falei, começando a andar na direção do galpão. Belarmino se pôs na minha frente, bloqueando o caminho. Não vai não, aqui você não entra. Por quê? Se é só gado ferido? Porque eu estou mandando você sair. Agora. Mais um gemido, mais alto, mais desesperado. E dessa vez veio acompanhado de uma voz fraca, quase um sussurro. Para, por favor. Eldenir cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela tremeram e percebi que ela estava chorando de novo. Quem é que está aí atrás? Insisti. Ninguém da sua conta, Belarmino rosnou. E se você der mais um passo, vai descobrir como a gente trata intrometido por aqui. Mas foi aí que Eldenir falou, a voz embargada de choro. É o Gael. Belarmino se virou para ela como uma cobra pronta para dar o bote. Cala essa boca, menina. Você não devia ter falado isso. Quem é Gael? Perguntei. Eldenir me olhou com os olhos cheios de lágrimas e medo. E o que ela disse depois mudou tudo. É meu primo. Filho do tio Davi, aquele que sumiu faz 3 anos. O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Belarmino ficou pálido, mesmo com a pele queimada de sol. E eu comecei a entender que tinha tropeçado numa história muito mais escura do que imaginava. Sumiu como? Perguntei. Não sumiu. Eldenir sussurrou, olhando para o chão. Ele foi eliminado por saber demais. E agora o Gael... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. O gemido que veio de trás do galpão disse tudo. Foi aí que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Empurrei Belarmino para o lado e corri na direção do som. Corri contornando o galpão, o coração batendo na garganta, as botas levantando poeira a cada passo. Atrás de mim, ouvi Belarmino gritando alguma coisa, mas não parei para entender. O som do sofrimento puxava meus pés, como imã. Dobrei a quina do galpão e parei seco. Jesus Cristo do céu. Amarrado ao mourão de uma cerca velha, um rapaz que não devia ter mais que 25 anos pendia como um boneco quebrado. As mãos presas com corda de sisal, os pés mal tocando o chão. A camisa tinha sido arrancada e as costas... Meu Deus, as costas eram um mapa de dor. Chicotadas abertas, algumas ainda sangrando, outras já secas, formando crostas escuras na pele queimada de sol. A cabeça dele pendia para o lado, o cabelo grudado de suor e sangue cobrindo parte do rosto. Mas quando me ouviu chegando, ele levantou os olhos. Eram olhos claros, azuis como o céu de setembro, mas vidrados de sofrimento. Por favor, ele sussurrou, a voz rouca como lixa. Água. Minha garganta fechou. Na minha frente tinha um ser humano sendo tratado pior que animal. E eu que achava que conhecia a maldade só por andar na estrada. Meu Deus, rapaz, murmurei, correndo até ele. Rumo, o que fizeram com você? Comecei a desamarrar as cordas das mãos dele, mas elas estavam tão apertadas que tinham cortado a circulação. Os pulsos estavam roxos, inchados. As cordas tinham cortado a pele e grudado com o sangue seco. Sou Gael, ele conseguiu falar. Filho do Davi. Eu sei, rapaz. A Eldenir me contou. Ao ouvir o nome dela, os olhos dele se acenderam um pouco. Ela tá bem? Tá machucada, mas tá viva. Agora fica quieto que eu vou te soltar. Terminei de desamarrar as mãos e segurei o corpo dele quando desabou. Era só osso e pele, magro demais, como quem não comia direito há semanas. Consegui carregá-lo até a sombra de um pé de mangaba que crescia ali perto. Quanto tempo você tá assim?
Perguntei, tirando a camisa que eu usava por baixo da de flanela para limpar o sangue das feridas dele. 3 dias, ele conseguiu responder. Desde que descobriram. Descobriram o quê? Ele me olhou nos olhos e vi ali uma mistura de medo e determinação que me lembrou de mim mesmo nos piores momentos da vida. Descobriram que eu sei a verdade sobre meu pai. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ouvi passos pesados se aproximando. Era Belarmino e ele não vinha sozinho. 2 peões vinham com ele, um carregando uma foice, outro com uma pistola na cintura. Eu avisei para você não se meter, caminhoneiro. Belarmino rosnou, parando a uns 5 metros de distância. Agora foi longe demais. Coloquei Gael atrás de mim, protegendo ele com o meu corpo. Esse rapaz precisa de médico. Falei, tentando manter a voz firme. Vocês vão matar ele desse jeito. Era exatamente essa a intenção. Respondeu um dos peões, um sujeito baixo, mas atarracado, com uma cicatriz no queixo. Assim como fizemos com o pai dele. Gael gemeu atrás de mim, não de dor física, de dor na alma. Então é verdade, eu disse. Vocês mataram o Davi. Belarmino deu de ombros, como se estivesse falando do tempo. O Davi se meteu onde não devia. Descobriu uns negócios do patrão que eram melhor ficar enterrados. Aí a gente teve que enterrar ele também. A frieza com que ele falou me fez tremer, não de medo, de raiva pura. Que negócios? Não interessa. O que interessa é que agora você também sabe demais. E o garoto aí, ele apontou para Gael, vai para o mesmo lugar que o pai. Foi aí que Gael conseguiu se levantar, apoiando numa mão no meu ombro. A voz dele saiu fraca, mas firme. Conta para ele, Belarmino. Conta para ele dos carregamentos que vocês transportam de madrugada. Conta dos homens que chegam aqui e nunca mais saem. Conta do cemitério que vocês cavaram atrás do curral. O rosto de Belarmino se fechou como punho. Cala a boca, moleque. Conta para ele porque meu pai descobriu que o coronel não é dono só desta fazenda. Que ele é dono de gente também. As palavras de Gael caíram como pedradas na minha cabeça. Tráfico, trabalho escravo, assassinato. Quantas pessoas tinham sumido naquela fazenda? Quantos Davi foram enterrados naquele chão vermelho? Chega, rosnou Belarmino fazendo sinal para os peões. Mata os 2 e depois a gente enterra junto com o resto. O peão da pistola começou a puxar a arma. O tempo diminuiu a velocidade, como quando você está prestes a bater o caminhão e vê tudo em câmera lenta. Foi aí que ouvi o grito. Não! Eldenir apareceu correndo, vindo de trás do galpão, nos braços dela, uma espingarda velha, mas que parecia funcionar. Solta eles, Belarmino! Ela gritou, a voz firme pela primeira vez. Ou eu conto pro meu pai o que você anda fazendo aqui sem ele saber. O capataz parou, os olhos estreitando. Sua pirralha! O que você sabe? Sei que você mata gente à revelia dele. Sei que você enterra corpo sem ordem. E sei que se meu pai descobrir que você está transformando a fazenda dele num cemitério, ele vai te botar para correr a bala. Um silêncio pesado desceu sobre todos nós. Só se ouvia o vento nas folhas da mangaba e o som da respiração pesada de Gael. Belarmino olhou para Eldenir, depois para mim, depois para os peões. Estava calculando as chances e eu percebi que aquela menina tinha acabado de comprar um tempo precioso. Mas também percebi outra coisa. Agora, todos nós éramos alvos. E se não saíssemos dali logo, aquele chão vermelho ia beber mais sangue antes do sol se pôr. Gael, sussurrei sem tirar os olhos dos peões. Você consegue andar? Consigo, ele respondeu, a voz um pouco mais firme. Então se prepara, porque a gente vai ter que correr para salvar a vida. E foi nessa hora que soube que minha estrada solitária tinha acabado. Agora eu carregava mais do que frete, carregava vidas, e algumas decisões não têm volta. Denir, falei baixinho sem tirar os olhos de Belarmino, você sabe usar essa espingarda?
Aprendi quando era criança, ela respondeu, mas ouvi o tremor na voz dela. Meu avô me ensinou. Belarmino riu, um som seco como folha morta. Sua pirralha boba, essa espingarda tá descarregada faz anos. Seu avô guardava ela só para enfeite. O rosto de Eldenir empalideceu, mas ela não baixou a arma. Gael tentou se erguer mais, apoiando-se em mim. Ela pode estar descarregada, ele sussurrou, mais alto o suficiente para todos ouvirem, mas eles não sabem se tem cartucho na câmara. Esperto o garoto. Estava blefando junto com a prima. O peão da pistola hesitou, olhando para Belarmino. Era a chance que eu precisava. Escuta, falei, me dirigindo ao capataz. Vocês não querem problema com a polícia, né? Se vocês nos matarem aqui, vai ter investigação. Meu caminhão tá parado na estrada. Logo alguém vai passar e ver. Não passa ninguém nessa estrada há 3 dias. Belarmino respondeu. E seu caminhão a gente empurra para o rio, junto com você. Mas notei que ele não tinha dado ordem para os peões ainda. Estava pensando. E gente que pensa demora mais para agir. Isso me dava tempo. Gael, sussurrei. Onde fica a saída mais próxima? Pelo milharal, ele murmurou. Atravessa o milharal e tem uma estradinha que vai dar na BR. Uns 2 quilômetros. 2 quilômetros. Comigo carregando um rapaz ferido e uma moça que mal conseguia segurar uma espingarda descarregada, contra 3 homens armados que conheciam o terreno. As chances não eram boas, mas eram as únicas que tínhamos. Foi aí que o destino resolveu ajudar. Ou talvez fosse a Maria lá do céu, cuidando de mim como sempre fez. Um barulho de motor cortou o ar. Pesado, diesel, se aproximando pela estrada principal. Todos nós olhamos na direção do som. Deve ser o pessoal da usina, disse um dos peões. Vem buscar a soja de terça. Belarmino praguejou baixinho. Visitantes inesperados complicavam as coisas para ele também. Bom, eu disse um pouco mais confiante. Agora tem testemunha chegando. Que tal vocês pensarem melhor nessa história de nos matar? O capataz me olhou com ódio puro, mas fez sinal para os peões baixarem as armas. Isso não vai ficar assim, caminhoneiro. A gente se encontra de novo. Talvez, respondi. Mas não vai ser hoje. O som do motor ficou mais alto. Pelo barulho, era um caminhão grande, provavelmente bitrem, daqueles que fazem barulho suficiente para acordar defunto. Vamos, sussurrei para Gael e Eldenir. Devagar, sem movimento brusco. Começamos a recuar em direção ao milharal. Eldenir mantinha a espingarda apontada, as mãos tremendo, mas firmes. Gael se apoiava em mim, deixando rastros de sangue na terra, mas conseguia andar. Belarmino nos acompanhava com os olhos calculando. Sabia que não podia fazer nada com o caminhão da usina chegando, mas também sabia que não íamos conseguir ir longe com Gael naquele estado. Chegamos na beirada do milharal. As plantas estavam altas, era a época da colheita. Perfeito para se esconder. Entra, mandei. Eldenir entrou primeiro, abrindo caminho. Eu ajudei Gael, que gemeu quando as folhas do milho rasparam nas feridas das costas. Aguenta, rapaz, murmurei. Só mais um pouco. Quando estávamos uns 20 metros dentro da plantação, ouvi Belarmino gritando: podem correr, mas não vão longe. Essa terra é minha e eu conheço cada palmo dela. O som do caminhão da usina estava bem próximo agora. Ouvi vozes, conversas, gente normal trabalhando, sem imaginar que a poucos metros havia 3 pessoas fugindo pela vida. Para onde? Eldenir perguntou ofegante. Segue reto, Gael respondeu. Não para. Se a gente parar, eles alcançam. Andamos o mais rápido que conseguimos. O milharal parecia infinito. O sol estava alto agora, devia ser umas 10 da manhã, e o calor dentro da plantação era sufocante. Gael suava frio, o rosto pálido como papel. Você tá bem? Perguntei. Não vou desmaiar se é isso que está perguntando, ele respondeu, mas a voz estava mais fraca. Foi aí que Eldenir parou de repente.
Escutaram isso? Paramos e prestamos atenção. Lá atrás, bem distante, som de gente correndo pela plantação, quebrando talos, pisando forte. Eles vêm atrás, ela sussurrou. Claro que vem, Gael disse. Belarmino não pode deixar a gente sair vivo daqui. A gente sabe demais. Olhei para trás, tentando calcular a distância. Não dava para ver nada por causa das plantas, mas o som estava ficando mais próximo. Quanto falta para a estradinha? Perguntei. 1 quilômetro, talvez, Gael respondeu. Mas do jeito que eu tô, não vou conseguir. Vai sim, falei, passando o braço dele por cima do meu pescoço. A gente vai junto. E foi nessa hora que o que eu menos esperava aconteceu. As memórias vieram como soco no estômago. Lembrei de outro milharal, 20 anos atrás. Eu tinha 22, era novo, teimoso. Tinha me metido numa briga que não era minha também. Foi quando conheci a Maria. Ela estava sendo perseguida pelo ex-marido, um sujeito violento que não aceitava o divórcio. Eu estava passando pela cidade quando vi ele encostando ela contra a parede de um bar, ameaçando. Não pensei 2 vezes. Me meti. O desgraçado veio para cima de mim com uma faca. Cortou meu braço, deixou uma cicatriz que carrego até hoje. Mas eu consegui derrubá-lo e chamar a polícia. A Maria me levou para o hospital, cuidou do ferimento, me agradeceu 1000 vezes. 2 meses depois, a gente se casou. Ela sempre dizia que eu tinha salvado a vida dela. E agora, 20 anos depois, eu estava de novo correndo por uma plantação, carregando gente ferida, fugindo de homem violento. Será que era destino? Será que algumas pessoas nascem para isso? Para se meter em confusão para salvar os outros? Tio, Eldenir me chamou, me tirando dos devaneios. O senhor tá bem? Tô, respondi. E pode me chamar de João, João da Silva. João, Gael repetiu. Obrigado por não ter virado as costas. Não precisa agradecer. A gente sai dessa junto. E eu falava sério. Porque ali, no meio daquele milharal, carregando aquele rapaz ferido, protegendo aquela moça corajosa, eu me senti mais vivo do que nos últimos 3 anos. Desde que a Maria morreu, eu só existia. Agora eu estava vivendo de novo, mesmo que fosse para morrer tentando. O som da perseguição ficava cada vez mais próximo, galhos quebrando, passos pesados, xingamentos abafados pela plantação. Meu coração batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Gael estava ficando mais pesado no meu braço. O suor frio dele grudava na minha camisa e eu sentia que ele estava no limite das forças. Mas o garoto tinha determinação de ferro. A cada passo difícil, ele apertava meu ombro e continuava. Ali, Eldenir apontou para frente. Tô vendo a claridade. É o fim da plantação. Realmente, entre os pés de milho, começava a aparecer uma luz diferente. Não o verde escuro do milharal, mas a claridade amarelada da estrada de terra sob o sol forte. Aceleramos o passo. Gael gemeu baixinho, mas não parou. Eldenir abriu caminho à nossa frente, usando a coronha da espingarda para afastar as plantas. Chegamos à beirada do milharal. À frente, a estradinha de chão batido que Gael tinha mencionado. Não era grande coisa. Mal dava para 2 carros passarem ao mesmo tempo, mas era nossa salvação. No fundo, uns 500 metros adiante, eu conseguia ver o asfalto preto da BR-040. Vamos, falei. Mais um pouco e chegamos no asfalto. Aí a gente para o primeiro caminhão que passar. Saímos da proteção das plantas e começamos a atravessar a estradinha. Foi aí que percebi meu erro. No campo aberto, éramos alvos fáceis, não tinha onde se esconder. E a distância até a rodovia principal parecia ter aumentado. Agora, parecia quilômetros em vez de metros. João, Gael sussurrou. Para. O quê? Para e escuta. Parei. Prestei atenção. E meu sangue gelou. O som dos perseguidores tinha sumido. O milharal estava em silêncio. Silêncio demais. Eles pararam de nos seguir, Eldenir disse confusa. Por quê?
Foi Gael quem respondeu, a voz carregada de medo. Porque eles foram dar a volta pela estrada principal para nos interceptar na rodovia. Claro, como eu não pensei nisso antes? Belarmino conhecia a região melhor que nós. Sabia que só tinha um jeito de sair dali. Enquanto perdíamos tempo atravessando o milharal, eles foram de carro pela estrada principal para nos esperar na saída. E agora? Eldenir perguntou. Olhei ao redor, tentando pensar em alguma alternativa. Para os lados, só tinha campo aberto, pastagem sem nenhuma proteção. Para trás, o milharal onde ainda podiam ter deixado alguém de tocaia. Para a frente, a rodovia onde provavelmente estavam nos esperando. A gente continua, falei. Não tem outra opção. Mas se eles estão lá, eles podem estar ou podem não estar, interrompi. Mas se a gente ficar aqui parado, com certeza vão nos achar. Pelo menos na rodovia tem chance de passar alguém. Gael se endireitou um pouco, fazendo força para andar sozinho. O João tá certo. É nossa única chance. Continuamos pela estradinha. Cada passo parecia uma eternidade. O sol castigava sem piedade, e a terra levantava uma poeira fina que grudava na garganta. Gael tropeçou 2 vezes, mas se recusou a parar. Quando chegamos a uns 100 metros da rodovia, eu consegui ver meu caminhão. Estava lá onde tinha deixado, a carroceria brilhando no sol, fiel como um cavalo esperando o dono. Ver aquele Scania vermelho me deu uma pontada de saudade. Era minha casa, meu ganha-pão, minha companhia nos últimos 3 anos. Olha, Eldenir apontou. Não tem ninguém por perto, ela estava certa. A rodovia parecia vazia. Nem sinal de Belarmino ou dos peões. Será que desistiram? Ela perguntou. Homem como o Belarmino não desiste, Gael respondeu. Ele deve estar escondido em algum lugar. Chegamos na beirada do asfalto. Meu caminhão estava a uns 50 metros para a direita. Parecia tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. 50 metros de terreno aberto. Se houvesse alguém de tocaia, seria ali que eles atirariam. Vou até o caminhão, falei. Vocês ficam aqui, escondidos. Não. Gael segurou meu braço. A gente vai junto. Se você morrer, a gente morre também. Não tem como voltar para a fazenda agora. Ele estava certo. Não havia mais volta para nenhum de nós. Então vamos. Rápido, saímos correndo, ou tentando correr com Gael mancando e Eldenir segurando a espingarda descarregada. Meus olhos varriam a paisagem, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer reflexo de metal, qualquer coisa que denunciasse uma emboscada. 20 metros, 10 metros, 5 metros. Cheguei na cabine e abri a porta com mão trêmula. Ajudei Gael a subir primeiro, depois Eldenir. Dei a volta correndo e entrei do lado do motorista. A chave estava onde sempre ficava, pendurada no painel. Girei a ignição e o motor diesel rugiu para a vida, o som mais bonito que já ouvi na minha existência. Graças a Deus, sussurrei. Engrenei a primeira e comecei a sair. Foi aí que vi, pelo retrovisor, uma caminhonete levantando poeira na estradinha que tínhamos acabado de sair. Eles vêm atrás, avisei. Gael se virou para olhar pela janela traseira da cabine. É o Belarmino. E tem mais 2 homens com ele. Pisei fundo no acelerador. O Scania ganhou velocidade devagar. 15 toneladas não arrancam como carro de passeio, mas era um motor potente, bem regulado. Logo estávamos a 70 por hora. Pela rodovia lateral, a caminhonete ganhava terreno. Era mais leve, mais ágil. E eu sabia que se eles conseguissem nos alcançar, não iam só nos parar. Iam nos eliminar ali mesmo, no meio da estrada. João, Eldenir disse, a voz firme apesar do medo. Tem um posto policial uns 15 quilômetros à frente, na entrada de Cristalina. 15 quilômetros, com a caminhonete ganhando terreno a cada segundo. Vamos ver se chegamos lá, respondi pisando mais fundo ainda. O velocímetro marcava 80, 85, 90. Era perigoso para um caminhão carregado, mas era nossa única chance. Olhei no retrovisor.
A caminhonete estava a uns 200 metros atrás, mas diminuindo a distância. Conseguia ver Bellarmino no banco do passageiro, um dos peões dirigindo, o terceiro na caçamba com alguma coisa na mão. Eles têm arma longa, Gael disse olhando para trás. Acho que é um rifle. Meu estômago embrulhou. Com rifle, eles não precisavam nos alcançar. Podiam furar os pneus, quebrar o vidro, nos acertar de longe. Abaixa! Gritei. Os dois, no chão da cabine. Agora! Gael e Eldenir se jogaram no assoalho da cabine. Eu me abaixei o máximo que pude sem deixar de ver a estrada. Foi quando ouvi o primeiro disparo. O projétil passou zunindo por cima da cabine e foi bater numa placa de sinalização na beirada da estrada. Meu Deus, Eldenir sussurrou. Fica calma, falei, mas minha própria voz estava tremendo. A gente vai conseguir, segundo disparo. Este atingiu a lateral do baú, um barulho seco de metal sendo perfurado. Olhei para o painel. Estávamos a 95 por hora, o motor forçado ao máximo. À frente, a estrada fazia uma curva longa. Se conseguíssemos dobrá-la, talvez ganhássemos uns segundos preciosos. Terceiro disparo. O vidro traseiro da cabine explodiu, cobrindo tudo de fragmentos. Eldenir gritou. Gael se jogou em cima dela para protegê-la. Quanto falta? Gritei. 8 quilômetros. Gael respondeu, tentando espiar pela janela lateral sem levantar muito a cabeça. 8 quilômetros. Uma eternidade. Entramos na curva cantando pneu. O caminhão balançou, a carga deslocou, mas consegui manter o controle. Do outro lado da curva, uma visão que me encheu de esperança. Outro caminhão vindo na direção contrária, a uns 500 metros. Comecei a piscar os faróis loucamente, buzinando sem parar. O que você está fazendo? Eldenir perguntou. Pedindo ajuda, respondi. Caminhoneiro não deixa colega na mão. O outro caminhão reduziu a velocidade, o motorista provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele passou por nós, vi seu rosto confuso pelo vidro lateral. Mas também vi outra coisa pelo retrovisor. A caminhonete de Bellarmino diminuindo a velocidade. Eles tinham visto o outro caminhão também e sabiam que agora havia testemunha. Funcionou, disse Gael. Eles estão recuando. Olhei no retrovisor. A caminhonete estava realmente diminuindo a distância, mas no sentido contrário, estava ficando para trás. Não vão desistir assim, falei. Vão tentar outro jeito. Mas pelo menos agora tínhamos uma chance. E às vezes, na estrada da vida, uma chance é tudo que a gente precisa. O posto policial de Cristalina apareceu como um oásis no deserto. Era pequeno, só uma casinha branca com uma viatura velha estacionada na frente. Mas para mim parecia o Palácio da Justiça. Encostei o caminhão bem na frente da porta, desligando o motor com as mãos ainda tremendo. O silêncio, depois do ronco do diesel, parecia irreal. Por alguns segundos, ficamos todos quietos, só respirando, tentando acreditar que tínhamos conseguido. Chegamos, sussurrei. Gael levantou a cabeça devagar do assoalho da cabine. Eldenir fez o mesmo, limpando os fragmentos de vidro do cabelo com cuidado. E agora? Ela perguntou. Era uma boa pergunta. Eu tinha passado a manhã inteira correndo, lutando, fugindo. Mas não tinha parado para pensar no que fazer quando chegássemos aqui. Como explicar tudo para a polícia? Por onde começar? Vamos entrar, falei, devagar, sem pressa, e vamos contar toda a verdade. Descemos do caminhão. Gael mal conseguia andar sozinho. As feridas tinham aberto de novo durante a corrida e a camisa que eu tinha dado para ele estava manchada de sangue. Eldenir segurava o braço dele, ajudando. A porta do posto se abriu antes mesmo da gente chegar. Um policial jovem, não devia ter mais que 25 anos, saiu para fora com cara de quem não entendia nada. Bom dia, ele disse olhando para nós três. Posso ajudar? Pode sim, soldado, respondi. Meu nome é João da Silva, sou caminhoneiro e acho que a gente precisa reportar uns crimes graves.
O policial olhou melhor para Gael. Viu o sangue, as feridas. Jesus Cristo, o que aconteceu com vocês? É uma história longa, falei. E complicada. Tem gente morta, soldado. Gente enterrada. E se a gente não fizer alguma coisa rápido, vai ter mais. O rapaz ficou pálido. Chamou para o interior do posto. Sargento Cardoso, vem cá, rápido! Apareceu um homem mais velho, uns 50 anos, barriga de cerveja, mas olhos espertos. Olhou para nós, depois para o caminhão com os vidros quebrados. Que história é essa? Eles falam de gente morta, sargento. O soldado jovem explicou. Cardoso nos examinou com mais atenção. Entrem, vamos conversar direito. O posto por dentro era simples. 2 mesas, algumas cadeiras, um mapa na parede, uma geladeira velha no canto. Cardoso mandou o soldado buscar água e um kit de primeiros socorros. Senta aí, rapaz, ele disse para o Gael. Vamos cuidar dessas feridas primeiro. Enquanto o soldado limpava os machucados de Gael, comecei a contar tudo desde o começo. A moça na beira da estrada, Belarmino, o rapaz amarrado, as ameaças, a perseguição. Falei dos segredos que Gael tinha revelado. O assassinato do pai, o cemitério clandestino, os carregamentos noturnos. Cardoso anotava tudo num caderno velho, de vez em quando fazendo uma pergunta, pedindo um detalhe. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio, relendo as anotações. Essa é uma acusação muito grave, ele disse finalmente. Coronel Antônio é uma figura respeitada na região. Tem fazenda há mais de 30 anos. Sempre foi correto nos negócios. Não estou acusando o coronel, interrompi. Pelo que a Eldenir falou, pode ser que ele nem saiba de tudo que está acontecendo na propriedade dele. Eldenir confirmou com a cabeça. Meu pai não é homem ruim, mas ele confia demais no Belarmino. E ultimamente anda muito ausente, viajando muito. Mesmo assim, Cardoso continuou, são acusações graves, vão precisar de investigação. E isso demora. Sargento, Gael falou, a voz ainda fraca, mas firme. Enquanto vocês investigam, o Belarmino vai sumir com as provas, vai transferir os corpos, limpar tudo e talvez mate outras pessoas para manter o segredo. O policial mais velho suspirou fundo, coçando a cabeça. O rapaz tem razão, mas eu não posso simplesmente invadir a fazenda de um homem respeitado baseado no relato de vocês. Preciso de mais alguma coisa. Que tipo de coisa? Perguntei. Um mandado, uma denúncia formal ou flagrante. Gael e Eldenir se entreolharam. Vi que eles estavam pensando na mesma coisa. Tem um jeito, Gael disse devagar. Hoje à noite sempre tem movimento. Chegam caminhões de madrugada, descarregam no galpão dos fundos, aquele que fica longe da sede. Que tipo de movimento? Coisas que não deviam estar ali. Gente que não devia estar ali. Meu pai descobriu isso 3 anos atrás. Foi atrás de uma carga que tinha sumido, seguiu até a fazenda, viu o que não devia ver. E aí nunca mais voltou para casa. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Cardoso tamborilava os dedos na mesa pensando. Se vocês estão certos, ele disse finalmente, e eu conseguir flagrar alguma coisa ilegal acontecendo hoje à noite, aí sim posso agir sem mandado. Então é isso que vamos fazer, falei. Não. Cardoso balançou a cabeça. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar aqui em segurança. Eu e mais alguns homens vamos dar uma olhada discreta. Sargento, Eldenir se levantou. O senhor não conhece o terreno, não sabe onde é o galpão, não sabe os caminhos, não sabe onde eles costumam ficar de guarda. Sem alguém que conhece o lugar, vocês não vão conseguir se aproximar sem ser vistos. A moça tem razão, Gael concordou. E tem outra coisa. Se vocês chegarem lá e não acharem nada, Belarmino vai saber que fomos nós que denunciamos. E aí ele vai atrás dos nossos rastros. Eu não tinha pensado nisso, mas fazia sentido. Se a operação desse errado, estaríamos ainda mais em perigo. O que vocês sugerem?
Cardoso perguntou. Foi aí que uma ideia brotou na minha cabeça. Uma ideia louca, perigosa, mas que talvez fosse nossa única chance. Eu volto, falei. Volto para a fazenda, sozinho. João, não, Eldenir disse. É muito perigoso. Escuta, continuei desenvolvendo a ideia. Eu apareço lá dizendo que vocês fugiram, que conseguiram me convencer a deixar vocês na estrada e seguir viagem. Que eu não sei de nada, não vi nada. Só um caminhoneiro que se meteu onde não devia e agora quer esquecer tudo. Eles não vão acreditar, Gael disse. Vão sim, principalmente se eu fizer eles acreditarem que estou com medo, que só quero sumir dali e nunca mais voltar. Cardoso me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. E qual seria o objetivo? Confirmar que vai ter movimento hoje à noite. Descobrir que horas, quantas pessoas, que tipo de operação. E dar um jeito de vocês se posicionarem sem ser vistos. É arriscado demais. É a única chance que temos de pegar eles no flagra. Se não for hoje, eles vão limpar tudo. E aí, nunca mais vamos provar nada. Gael tentou se levantar, fez uma careta de dor. Se o João vai, eu vou junto. De jeito nenhum, falei. Você mal consegue andar. E eles querem te matar. Seria suicídio. Então eu vou, Eldenir disse. Sou filha do dono. Posso inventar que fugi de vocês, que consegui chegar em casa. Também não, Cardoso interveio. É perigoso demais para qualquer um de vocês. Mas eu já tinha decidido. Olhei pela janela do posto, vendo meu caminhão ali parado. Minha casa móvel. Minha companheira de 3 anos de solidão. Lembrei da Maria, do que ela sempre me dizia. João, você tem um coração bom demais para esse mundo. Um dia isso vai te meter em encrenca. Bem, minha querida, parece que esse dia chegou. Eu vou repetir, olhando para cada um deles. E não aceito discussão. Já perdi a mulher que amava por não ter conseguido salvá-la. Não vou perder mais ninguém por falta de coragem. E ali, naquela salinha simples de posto policial, tomei a decisão que mudaria tudo. Não só para Gael e Eldenir, mas para mim também. Ia voltar para a fazenda e dessa vez ia descobrir toda a verdade, mesmo que custasse minha vida.